Vamos conversar sobre a petição inicial trabalhista? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. E se você é meu aluno, minha aluna, está chegando até aqui por meio das minhas videoaulas, ou mesmo se você me encontrou aí no YouTube, né? Eu já te convido a deixar um like aqui embaixo, a fazer a sua inscrição, porque tem muita videoaula gratuita, muito conteúdo bacana para vocês. E hoje o nosso tema é a petição inicial trabalhista. Nós temos dois autores de referência para essa videoaula de hoje. O professor Gleybe Prete, com o curso dele de prática trabalhista. Vou colocar o link do livro dele aqui, se você quiser comprar. E o professor Gustavo Cisneros, que tem um manual de prática trabalhista, até com a proposta de preparação para o exame da OAB. Um excelente manual, vou colocar aqui embaixo. Então eu vou apresentar para vocês em linhas gerais a petição trabalhista e depois eu vou mostrar, né, com base na obra do professor Cisneros, como que fica essa estrutura da peça. Então olha só, para o professor Gleybe Prete, né, a petição inicial trabalhista é o ato processual de que se vale, né, a parte prejudicada, geralmente o trabalhador, para pleitear a tutela jurisdicional. E ele complementa, né, o professor Gleybe Prete complementa, dizendo que é um instrumento de muita relevância para o processo, porque é justamente a petição inicial trabalhista, né, que aqui a gente chama de reclamação trabalhista, que descreve a pretensão do autor, né, os fundamentos sobre o pedido formulado, e é em cima desses pedidos, né, que vai incidir a prestação jurisdicional, porque o juízo ele só dá, né, ele só atua nos limites do que foi pedido. E aí o professor Gustavo Cisneros, ele pontua para nós, né, que a reclamação é uma ação judicial, a reclamação trabalhista. Ela poderia muito bem ser chamada, né, de ação trabalhista, né, mas não é esse nome que é adotado, né? Ele fala que até mesmo nos editais do exame da OAB, a denominação reclamação trabalhista é prestigiada, então é por isso que nós vamos usar aqui para nossa inicial, no âmbito do direito do trabalho, da prática trabalhista, o termo reclamação trabalhista. E aí, olha só que interessante, pessoal, em âmbito do processo do trabalho, né, nos dissídios individuais, a petição inicial pode ser verbal ou pode ser escrita. Lembrando que a Justiça do Trabalho, assim como nos juizados especiais, ainda prevalece o jus postulante, que é a possibilidade, né, do interessado comparecer, né, até o órgão do juizado ou da Justiça do Trabalho para narrar oralmente, né, os fatos que ele entende que o prejudicaram, e em cima dessa narração, né, o servidor responsável no setor de atermação vai elaborar, né, a petição inicial que vai ser distribuída ou em âmbito dos juizados, né, Lei 9.099 de 95, ou em âmbito aqui da Justiça do Trabalho, que é o que nós estamos estudando. Com esse momento que a gente está vivendo, né, de restrição à circulação social, eu vi que no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional do Trabalho, perdão, da nossa região aqui em Minas, essa atermação ela estava sendo eletrônica, né? O interessado, o reclamante, ele preenchia os dados e fazia o envio, né, por meio eletrônico, por meio de um link. Mas, para você, o mais importante, o que você precisa saber é que a reclamação trabalhista pode ser escrita ou pode ser oral. Ok? Lembrando, né, que quando se tratar de dissídio coletivo, inquérito para apuração de falta grave, outras ações, né, tipo mandado de segurança, ação rescisória, esse tipo de ação em âmbito do direito do trabalho, necessariamente a peça vai ter que ser escrita. Então vamos continuar aí com relação à previsão na CLT. Nós já vimos aqui em aulas anteriores que a gente tem dois principais, né, ritos em âmbito da Justiça do Trabalho, o procedimento ordinário, né, o rito ordinário, e o procedimento sumaríssimo, ou rito sumaríssimo. O procedimento ordinário, ele está previsto no artigo 840 da CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, o 840 trata do procedimento ordinário, enquanto o artigo 852b, ele trata do procedimento sumaríssimo. Com relação ao procedimento ordinário, né, o 840 da CLT, ele fala que a reclamação pode ser escrita ou pode ser verbal, né, e que em ela sendo escrita, ela tem que conter designação do juízo, né, qualificação das partes,
A breve exposição dos fatos, né, de que resulte o dissídio e o pedido, certo, determinado, com indicação do valor, a data e a assinatura do reclamante ou do representante. A gente já vai ver todos esses elementos na própria petição. Se ela for verbal, né, verbal é mais comum, quando o reclamante ele comparece, ele faz uso do jus postulante, ele comparece pessoalmente ali, como eu falei, procura o setor de atermação, né, desacompanhado de advogado, o que sempre registro a crítica, embora seja legalmente possível na Justiça do Trabalho e nos juizados, não é recomendado, né? O advogado é o profissional que sabe de todos os seus direitos e que pode te orientar melhor. Então, se o reclamante ele comparece, né, para fazer a sua reclamação trabalhista oralmente, né, se ela for verbal, a reclamação tem que ser reduzida a termo, né, em 2 vias, e elas serão datadas e assinadas, né, pelo escrivão ou pelo secretário, que são, né, o servidor responsável aí que vai colher essas informações aí do reclamante. Os pedidos que não atendam, né, ao disposto do parágrafo 1º do artigo 840, eles serão extintos sem resolução de mérito. Então tem que ter, né, como eu falei, a designação do juízo, qualificação das partes, exposição dos fatos, dentre outros elementos aí. Isso no procedimento ordinário, que é aquele cujas causas não ultrapassam o valor de o valor de 40 salários mínimos. E aí a gente tem o procedimento sumaríssimo, né, que é aquelas causas cujo valor vão até 40 salários mínimos, que o 852B da CLT, ele diz, né, que nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido da inicial vai ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Na verdade, o pedido ele vai ser certo e determinado, né? Tem um errinho técnico aí da CLT. Porque após a reforma trabalhista de 2017, todos os cálculos trabalhistas eles têm que obrigatoriamente serem liquidados, né? Sempre tem que indicar todos os valores aí na inicial. Então, o inciso 2º, do 852B, fala que não é feita, né, em âmbito do procedimento sumaríssimo, citação por edital, em âmbito da prática trabalhista, né, do processo do trabalho. Então, o autor ele tem a obrigação de, na inicial, indicar o nome e o endereço do reclamado, ok? E aí o juiz ele tem um prazo aí, né, de acordo com o inciso 3º, de 15 dias para apreciar a reclamação, ok? Apreciar no sentido, né, de ver se está tudo certo e tal, e determinar aí, né, a citação do autor, a citação do reclamado, né, do réu, para poder integrar aí, né, a relação processual. E se o autor, o reclamante, né, não cumprir os requisitos do 852B, inciso 1º e 2º, ou seja, e se ele não indicar o pedido, né, certo e determinado, e não indicar o nome e endereço completo do reclamado, o que acontece? O parágrafo 1º do 852B fala que haverá o arquivamento da reclamação e a condenação, né, ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Então, muito cuidado, porque após a reforma existem uma série de situações que implicam em pagamento de custas pelo reclamante, ok? Sobre o valor da causa. Então, cuidado aí para não ingressar, né, com aventuras judiciais descabidas sem ter todas as informações. E aí, como não existe citação por edital em âmbito do procedimento sumaríssimo da Justiça do Trabalho, o parágrafo 2º do 852B fala que as partes e os advogados, né, comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas ao longo do processo, porque são ineficazes, né, as intimações enviadas ao local, são consideradas eficazes as intimações enviadas ao local que foi indicado anteriormente. O que isso significa, gente? As partes têm a obrigação de comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço que ocorrer. E os advogados, né? Geralmente a parte faz isso por meio do advogado. Então, o reclamante mudou de endereço e não comunicou, e a intimação foi por correspondência para o endereço antigo, ela é considerada eficaz. Então, ele está intimado. Atenção com relação a isso aí, porque a regra em âmbito da Justiça do Trabalho são as comunicações feitas pela via postal, ok? Então, qualquer mudança de endereço tem que comunicar.
Destaca-se aqui, né, a súmula 425 do TST, que fala sobre o jus postulante na Justiça do Trabalho, que é o que eu expliquei no início, a possibilidade da parte comparecer desacompanhada de advogado, né, e fazer sua reclamação oralmente no setor de atermação, que também ocorre no juizado, né, também ocorre no juizado em âmbito da 9.099 de 95. A súmula 425 do TST, ela fala, né, que o jus postulante, que é estabelecido no 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, ou seja, primeira e segunda instância trabalhista, e não alcança a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos do TST. Porque nesses casos aqui, né, é obrigatório que a parte esteja representada por um advogado, né? Lembrando aqui que o advogado é indispensável à administração da justiça, né, conforme o artigo 133 da nossa Constituição. Com relação à petição inicial específica, né, o professor Gleime Prete, ele pontua que, em respeito, né, ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa, a petição inicial trabalhista, né, a reclamação trabalhista, ela deve conter todos os elementos que vão permitir aí que o reclamado, né, que o réu elabore a sua defesa. E aí é obrigatório que essa inicial trabalhista, que essa reclamação trabalhista contenha a causa de pedir. O que é a causa de pedir, né? A causa de pedir é constituída aí pelos fatos que ocorreram e fundamentos jurídicos do pedido. Então, quais são as violações de direito que esse trabalhador, que esse reclamante sofreu e com qual lei, com qual doutrina, com qual jurisprudência que essa violação de direito se relaciona? Isso é a causa de pedir, são os fatos e fundamentos jurídicos do pedido que vão, na estrutura da petição inicial, anteceder, né, os pedidos. Então, olha só, o professor Gustavo Cisneros, ele pontua, né, que a petição inicial trabalhista ela é a peça inaugural do processo, também é chamada de peça exordial, né, peça vestibular, peça de ingresso. E aí, no caso dos dissídios individuais, né, em âmbito do direito do trabalho, ela tem basicamente 4 elementos. A autoridade judiciária, né, o juiz ou o tribunal que vai receber essa petição, ok? Ela tem também a qualificação das partes, né? Reclamante, que é o trabalhador, é o autor, e reclamado, que é a empresa, né, ou pessoa física para quem ele prestou o serviço, que é o réu aqui da nossa ação. Então, a qualificação das partes, né, que é o nome, nacionalidade, estado civil, né, o RG, o CPF, a carteira de trabalho, a data de nascimento, o número do PIS, o endereço, isso do reclamante, né, do reclamado, tem que conter o nome completo da parte, né, o CNPJ, se for pessoa jurídica e por aí vai. A causa de pedir, né, que é uma breve exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, ok? E, em quarto momento, ela deve conter os pedidos, ok? Então, a primeira coisa que você vai cuidar, e aí eu já vou te mostrar já um exemplo, é o endereçamento da peça. Né? É para qual juízo ou tribunal a petição inicial será enviada. E aí você pode abreviar, né? Excelentíssimo senhor juiz do trabalho, da vara do trabalho, da comarca X ou da comarca Y. Lembrando que você não precisa escrever excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, porque excelentíssimo já é o pronome de tratamento que é devido ao juiz, né? Já é a forma de você tratar o juiz. Excelentíssimo senhor doutor, há quem considere excessivo, né? Mas aí vai de cada um. Você pode abreviar, ok? Quando tem mais de uma vara do trabalho, você tem que colocar um tracinho, né? Excelentíssimo senhor juiz do trabalho, dá tracinho, vara do trabalho, da comarca tal, porque pode ser distribuído. Por exemplo, na comarca em que eu atuei, tinha 3 varas do trabalho. Tem, né? Eu que não atuo mais lá. Pode ser distribuído para qualquer uma das 3, aí você coloca no endereçamento o tracinho. Há quem coloque ao juízo da vara do trabalho por conta do novo CPC, né, que fala que a petição não deve ser dirigida ao juiz, e sim ao juízo, mas aí fica a critério de cada um, ok? Depois você vai cuidar aí da qualificação do endereço das partes, né, o nome do reclamante, a nacionalidade, estado civil, a identidade, o CPF, né, o número da carteira de trabalho, o endereço. É bom colocar também o nome da mãe,
né, e o endereço eletrônico, se o reclamante tiver o endereço eletrônico. E você fala que vai propor, né, reclamação trabalhista em desfavor de, e em seguida você qualifica, né, a reclamada ou reclamado com o CNPJ, né, o CPF, o endereço e por aí vai. Depois você passa para o terceiro elemento, que é a causa de pedir, sempre relacionando os fatos e o direito, né? O que aconteceu com o seu cliente, com o reclamante e com qual legislação que aquilo se relaciona, né? Qual dispositivo legal foi violado, o que a jurisprudência ou a doutrina dizem daquilo ali. Ok? Gente, toma muito cuidado para você provar tudo que você está alegando. Né? A petição inicial trabalhista, ela deve ser acompanhada de documentos básicos, tipo a procuração outorgando poderes para o advogado e o pedido de justiça gratuita, né, que não vai ser para todos os trabalhadores indistintamente mais após a reforma, mas você tem que juntar todos os elementos probatórios e aos quais você está se referindo. Então, o contrato de trabalho, né, a cópia da carteira, os contra-cheques, né, toda a prova que você tiver aí do que você está alegando. Vale lembrar que com relação à justiça do trabalho, né, você vai pedir justiça gratuita na inicial, mas o recolhimento de custas no processo trabalhista, ele é realizado apenas ao final, ok? O advogado, né, ou mesmo o reclamante ou o reclamado não vai efetuar qualquer pagamento antecipado para o processamento da petição, não. Aí, vale lembrar que o artigo 790 da CLT, ele teve o parágrafo 4º incluído aí, que exige como condição para a concessão da justiça gratuita, né, que o empregado tenha renda mensal de até 40% do teto previdenciário. Então, esse já tem a justiça gratuita. Se ele ganha mais do que 40% do teto previdenciário, né, é necessário comprovar a insuficiência de recursos, é necessário comprovar que ele precisa aí da justiça gratuita, ok? Na petição inicial, o professor Gustavo Cisneros, ele sugere, né, que você invoque alguns princípios do direito do trabalho, por exemplo, a proteção ao hipossuficiente, né, o trabalhador ele é a parte mais vulnerável das relações de trabalho, o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas do empregado, a condição mais benéfica ao trabalhador, né, a continuidade da relação de emprego, o princípio da primazia da realidade sobre a forma, dentre outros aí. E por fim, você vai elencar, né, os pedidos. Muito cuidado na hora de formular os pedidos. Lembrando que é possível você pedir tramitação de processos, né, em âmbito da Justiça do Trabalho para alguns grupos específicos. Quem que são eles? Idosos, né? Hoje com a expectativa de vida do brasileiro aumentando, o tempo para aposentadoria aumentando também, é muito comum que você tenha aí, né, um empregado idoso, né, 61, 62 anos. Então, o idoso, ele tem direito de pedir prioridade de tramitação. Está no CPC, artigo 1048 e no Estatuto do Idoso também. As pessoas que têm alguma doença grave também podem pedir prioridade de tramitação. Por exemplo, o seu cliente, o reclamante está acometido por neoplasia maligna, né, que é o câncer, dentre outros, artigo 1048 da CLT. Os deficientes também têm prioridade de tramitação nos processos, Lei 12.008 de 2009, e as reclamações contra a massa falida, né, também na Lei 11.101 de 2005, também você pode fazer aí nos pedidos uma prioridade de tramitação, ok? E aí o pedido seria o objeto da ação, né, a narrativa da causa de pedir. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho o meu livro, está aberto na biblioteca virtual, né, do professor Cisneros. Eu vou mostrar para vocês aqui uma estrutura que ele propõe, né, para fins aí do exame da OAB. Tá aqui para vocês, né, tá capturando. Como eu falei, eu estou usando a minha chama, acho que VitalBook Source, uma biblioteca virtual em que eu tenho acesso aí a vários livros, né, especialmente da editora Gen. Então aqui conta uma história, né, no enunciado, igual vai ter lá na OAB, igual o seu cliente vai te procurar, de uma moça que trabalhou em uma empresa, né, que ela era maltratada aí pela patroa dela e tudo, né, e ela pede para você elaborar uma reclamação trabalhista. Aqui a gente tem uma proposta de solução, ó. Olha só, aqui embaixo
Aqui está o encaminhamento, né? Excelentíssimo senhor juiz do trabalho, da X vara do trabalho de. Se você tiver essas informações, você vai preencher, né? Se for o exame da OAB, você vai deixar em branco todas as informações que você não tem. Aqui, quando você estiver fazendo o exame da OAB físico, né? É adequado você soltar umas linhas. No processo eletrônico, isso é menos necessário, só para fins estéticos, mas aqui é adequado você soltar pelo menos umas 5 linhas. Ok? Aqui a qualificação, né, da reclamante. Tá vendo? Ela vem propor a reclamação trabalhista em desfavor de a Idelta, que é a empresa que ela trabalhou, o CNPJ, né? A causa de pedir. Então já começa pedindo a justiça gratuita e tudo, né? Aí você vai relacionando as violações de direitos, ó. Fala que a reclamante era dedicada, sempre trabalhou com zelo profissional. Tá vendo? A proprietária da empresa Delta maltratava ela e tal. Sempre relacionando, ó, o que aconteceu. Aqui tá pedindo rescisão indireta, né? Que é a rescisão do contrato de trabalho por culpa do empregador, da reclamada. Aí aqui você vai relacionando, né, com os artigos da CLT. Tá vendo? Pedindo indenização por dano moral, indicando a Constituição. Tá vendo? Que é a causa de pedir. Fatos e fundamentos jurídicos é aqui o pedido. Então, aqui o que está pedindo? Note que os pedidos eles são todos enumerados, ó, aviso prévio indenizado, saldo de salário, férias, sempre indica o valor, viu, gente? Aqui está o tracinho porque é uma questão da OAB, não fala os valores, mas você sempre vai ter que fazer esse cálculo e já apresentar com o cálculo. O advogado que não sabe fazer isso, ó, esses cálculos pode usar um software de apoio, né, ou mesmo contratar os serviços de um contador. Tá vendo todos os pedidos, né? Requer a citação da reclamada. Tá vendo? Aí você pede para o juiz julgar procedentes os pedidos, indica o valor da causa, que é a soma, né, de tudo que você está pedindo, município, data, advogado, OAB. Aí aqui tem alguns comentários, né, a essa proposta de solução, porque como eu falei, a obra do professor Cisneros é uma obra mais voltada para o exame da OAB, né, aí fala que causa de pedir é narrar os fatos e tal, fala um pouco sobre o dano moral. Vou deixar aí só para vocês, para ficar de referência. Então eu espero aí que vocês tenham compreendido. É uma videoaula bem rápida, os meus alunos já tiveram essa aula comigo. A proposta é revisional mesmo, ok? Um grande abraço e até mais!